Fala galera, beleza? Professor Neto Barros em mais um vídeo do Correndo e Aprendendo, e hoje eu vou falar sobre quebrar em provas ou em treinos, né? Quem nunca quebrou que atira a primeira pedra. Eu já quebrei várias vezes, né? Confesso. É bem comum de acontecer. Mas eu quero discutir 3 pontos sobre quebra, né? O que é quebrar, por que a gente quebra e o que vem depois da quebra, né? O que a gente tem que tirar de lição. Bom, o que é quebrar? Quebrar é quando a gente tem uma quebra de ritmo, a gente tem uma quebra no nosso planejamento sobre aquele treino ou aquela prova em questão, tá? Então, antes de ir para o treino ou ir para a prova, a gente tem um planejamento, né? A gente tem uma tática, eu vou iniciar em tal ritmo e vou terminar em tal ritmo, seja né, neutro, split negativo ou split positivo, né, que são as táticas de prova, não interessa, mas a gente tem um plano. E no meio entre o início e o fim, a gente não consegue cumprir o nosso plano. A gente quebra, tá? Agora, por que a gente quebra? Posso falar de vários fatores, tá? Mas eu vou falar dos que eu acredito que são os principais, né? Falta de descanso, principalmente um dia antes da prova, enquanto a gente tem que descansar, e a gente tem que descansar para ir bem para a prova, né? Ao invés de ficar passeando demais, caminhando demais. Sono, né? Falta de sono adequado. Eu acho que quando a gente não descansa muito bem, aí vem a questão do dia anterior e do sono também, né? Então o sono eu acho que é um fator que atrapalha bastante no dia do treino, no dia da prova, que influencia na quebra. E o terceiro fator que eu acho que é o principal mesmo, é sair muito forte, né? Quando a gente sai muito forte, lá na frente a gente paga a conta, né? Então a gente tem que aprender a segurar esse ímpeto inicial de tô bem agora no início, mas é assim mesmo, eu tenho que segurar o ritmo agora para depois lá na frente não faltar. Então, o que eu observo como treinador, né, e como corredor amador também, é que o principal fator de quebra em treinos e em provas é sair no início muito forte, né, muito além do proposto, né. Eu, por exemplo, na minha primeira maratona fiz isso, né, foi o meu erro. Saí muito mais forte do que eu tinha planejado e obviamente quebrei no quilômetro 32, então passei 10 quilômetros remando para poder terminar. Fora que na maratona a gente tem mais uma barreira de quebra, que é a partir do quilômetro 35, mais ou menos, a gente tem essa maior dificuldade, né, de manter o ritmo proposto. Então, além da quebra física, a gente ainda tinha o muro, a barreira dos 35, né, eu tive, e quem faz maratona sabe como é que é. Então são esses fatores que eu acredito que mais influenciam na quebra. Galera, outra coisa que faz a gente quebrar e que é bem importante a gente salientar aqui é quando a gente não respeita o período de polimento, né? Que é a fase antes da prova, geralmente as 4 semanas antes da prova, que a gente diminui o volume de treino, diminui a carga de treino para chegar descansado no dia. Então quando a gente não respeita esse período de polimento, essa baixa, essa regressão no volume de treinamento para chegar bem na prova, a probabilidade de quebrar, chegar cansado na prova é alta e também é um motivo de quebra. Agora, o que vem depois da quebra, né? Na hora do treino, ou seja, a quebra em treino, ela é frustrante, mas é treino, né? A gente sabe que a gente vai ter outra chance e assim vai indo, né? Na prova, ela dói um pouco mais, né? Ela fere um pouco mais o nosso ego, o nosso emocional, a gente fica triste mesmo. Mas a gente tem que aprender, né, com essa quebra e saber identificar o que fez a gente quebrar. Então a gente sabendo o que fez a gente quebrar naquela prova ou naquele treino, faz a gente repensar nosso planejamento para não quebrar novamente. Então a gente tem que sair da quebra mais forte. Essa é o X da questão, tá? Então assim, identificar o fator de quebra, treiná-lo para não repetir. Tá? Então se eu sair muito forte e quebrei, no próximo treino eu tenho que segurar o meu ímpeto, né, para não quebrar novamente. Então identificar o fator e treinar para não repetir o erro, beleza? E você, já quebrou alguma vez? Curte e comenta aqui embaixo. Um abraço!